A Júlia, ela nasceu prematura, né? Ela ficou na UTI durante 11 dias e com certeza deve ter feito uso, né, de antibióticos por conta disso. Então, a surdez dela foi progressiva, né? Ela foi perdendo aos poucos e assim, com 1 ano de idade, a gente percebeu que tinha alguma coisa de errado porque ela falava pouquíssimas palavras, tipo mamã, papá e não. Então a gente procurou a ajuda de um profissional, mas né, não foi, assim, vamos dizer, satisfatório. Por de 1 ano e 3 meses por aí, que ela tinha surdez severa, né, bilateral. E aí depois desse período a gente ficou meio perdido, né? Porque na nossa cidade o próprio profissional falou: a gente não pode fazer nada por sua filha aqui, não tem nada para fazer por ela. Aí ele nos deu uma luz, né? A gente procurou Bauru e aí foi onde a gente mandou os documentos, eles chamaram, a gente fez uma avaliação lá. Depois de 3 meses, a Júlia foi implantada. Ele nasceu prematuro e aí passou um tempinho na UTI, fez o uso de antibióticos, né, inclusive a gentamicina. E aí quando ele teve alta, ele fez todo um check-up pós-UTI. E aí o teste da orelhinha falhou. Mas até então não sabia, achei que era um exame mais tranquilo, não tinha noção nem a proporção do que era. E aí, com um tempinho depois nós repetimos, também deu alterado. E aí nós já partimos para o Bera, por orientação da pediatra que estava nos atendendo no momento. Fizemos o Bera e foi naquele momento que eu percebi que realmente tinha alguma coisa errada, apesar de ele ter uma resposta com sons mais altos, mas os sons ambientes ou se assustar com alguma coisa com um som mais baixo não tinha. E aí começou o nosso percurso, né? Lá em Manaus procurei vários especialistas, uns diziam que realmente ele não via nada, outros diziam que sim, ele tinha uma resposta. Foi quando eu ouvi falar do Centrinho, e aí escrevi uma carta, solicitei que ele fosse aceito. Um tempo depois ele foi aceito e com 4 meses nós viajamos a primeira vez para Bauru. Ele fez todos os exames. Na ocasião ele já até usava o AASE, né? A gente via que tinha uma resposta boa. E aí começou esse processo, mas a perda dele era progressiva. Até então não era indicado o uso do implante coclear, né? Só foi indicado em outubro do ano passado, quando chegou no ouvido esquerdo a profundo e do lado direito a severo. A gente começou a procurar saber o que era o implante coclear. E aí, aquele primeiro momento, você fica assustado, porque é um mundo que você nunca teve contato. Em Manaus, até então, eu nunca tinha presenciado nenhuma criança ou algum adulto usando o implante. E a gente começou essa nossa busca, né? Fomos bem atendidos pelo Centrinho, mas por conta da crise não existia mais implante e a possibilidade de ser implantado iria ser demorada. Então, a gente sabia que a gente estava perdendo tempo. E aí nós recorremos ao plano de saúde. Mas até então chegar a esse processo, eu conheci a Débora, que é a mãe do Cadu. Foi aí que a gente teve uma esperança, porque a gente viu o Cadu falando, tendo uma vida normal, tendo a oportunidade de, como qualquer outra criança ou um adulto, né, que ele venha a ter na vida adulta. E aí foi quando a gente, na verdade, quem aceitou primeiro fui eu, e aí foi quando eu falei assim, não, eu quero um implante para o meu filho, eu quero poder proporcionar ele ouvir, quero que ele tenha oportunidades como uma pessoa ouvinte, porque eu sei das dificuldades que as pessoas têm. E aí nós começamos a correr atrás. O implante, ele pra mim, como eu já falei várias vezes, ele pra mim é tudo, né? Porque é tipo, eu me sinto que eu nem estivesse usando, né? Porque eu não consigo nem sentir o peso do implante na minha orelha, então eu fico assim, ai, nossa, eu tô escutando tão bem assim, né? Aí as pessoas falam assim, Cadu, você tá de implante aí? Aí quando eu vou brincar, essas coisas, né? Eu até me esqueço que eu tô de implante aí do nada. Eu nem me preocupo, né? Porque a única coisa que me faz lembrar que eu tô de implante é na hora, tipo, que eu vou brincar na piscina ou quando eu vou trocar a bateria, né? Mas fora isso,
eu me sinto que eu tivesse totalmente sem implante, escutando normal. Eu gostei muito, porque assim, gente caía e foi tipo a minha primeira vez que eu escutei água, né? Porque eu sempre tirava o aparelho antes de ir pra água, né? Então, pum, eu só caía na água, não sentia nada. Tava tudo preto e branco nadando. Mas daí quando eu coloquei o Sonê à prova da água, o Sonê não, o Honda à prova da água, eu meio que senti assim, nossa, eu tô podendo escutar e nadar ao mesmo tempo, né? Então, tipo, eu tô nadando, aí minha mãe tá lá na praia falando assim, Cadu, vem aqui, vem comer aqui. Eu saio da piscina, já vou lá, né? Porque quando eu tô sem implante, ela me chama, mas ela precisa ir até a piscina e chamar outra pessoa pra tocar em mim. Mas quando eu tô com a prova da água, ela só me chama, eu escuto e vou. Eu vi o que mais se encaixava pra gente e a Mendel trouxe infinitas possibilidades. Desde a parte estética, porque o aparelho da Mendel é um aparelho bonito, comparado ao das outras marcas, até a possibilidade da ressonância magnética, que foi, eu digo, nossa, né? E também, quando eu pesquisei, a questão da manutenção. Então, assim, foram vários fatores. Além de conhecer o Cadu, tudo isso me trouxe para a Mendel, não foi só assim, a mãe do Cadu. Nós fizemos toda uma pesquisa para saber se realmente essa era a escolha acertada, porque a gente sabia que era um casamento que não podia ter separação. A gente vê que o meu filho, antes implantado, pós-implante, são duas crianças totalmente diferentes. A evolução dele é diária, né? Desde do chamado a atender coisas que a gente não tinha, a gente comemora como se fosse um gol na Copa do Mundo ali na final, porque diante de tudo que a gente já passou para chegar até aqui, né? Graças a Deus, e ao implante coclear, processo complexo, difícil, mas as mães que nos procuram, eu falo para elas, olha, não me arrependo da minha escolha, faria novamente, e olha que o meu filho só tem 4 meses, né, ouvindo, então ele está iniciando aí no processo de compreensão, já compreende, né, já está começando a se mostrar para o mundo, colocar as suas vontades, né? Então isso para a gente é muito, muito especial. E a gente vê o quanto a audição é importante na vida da pessoa. E o implante coclear proporcionou isso para o meu filho, né? A Mendel, né, com os aparelhos, com o suporte técnico. Lá em Manaus tem o Anthony agora, a gente está vendo que tem mais pessoas começando a conhecer essa nova tecnologia e ver o que ela consegue proporcionar, qualidade de vida, né? Que é o que a gente procura, oportunidades. Ter uma vida normal como um ouvinte. É isso, assim, apesar de todas as situações que teve, o Anthony agora tem 2 anos recém-completos, né? Eu digo que ele só tem 4 meses ouvindo, então eu comparo ele a um bebezinho ainda de 4 meses e ele já tem a atitude de uma criança que já está ouvindo há mais tempo. E uma coisa que marcou muito, que é a fono dele, que é uma pessoa muito especial que acompanha ele toda semana. E o nome dela também é Sandra. E ela, antes da gente vir, ela falou assim, Mavi, Anthony já superou todas as expectativas e metas que eu tinha para ele. Então, você ouvir isso, nossa, implante coclear. Meu filho está ouvindo, é uma tecnologia maravilhosa, gente. É uma coisa sobrenatural, é diferente, né? Hoje eu não consigo ver o meu filho, que eu digo que é a orelha dele, sem o implante. Então, graças a Deus, a gente está muito feliz com isso. Sabemos e temos certeza. No meio de todos esses processadores que ele teve a oportunidade de usar, todos, eu acredito, né? Tempo Mais, Opus 1, Opus 2 e agora o Sonê, assim, ele teve o Rondon. Que o Rondon, ele sentiu realmente uma coisa bem diferente. Ele conseguia direcionar o som, eu não sei se era a posição do microfone, do Rondon, como ele é, o formato dele, mas ele dizia para mim, mãe, eu tô livre, mãe, eu nem uso implante, eu sou uma criança normal, ele costumava dizer, né? O Rondon deu essa sensação de liberdade para ele. Lógico que para determinadas situações a gente tem que entender que o Rondon não acompanhava, porque a escola, o FM, né? Mas assim, por ele gostou muito do momento, do período que ele usou o Rondon e a experiência dele com o Rondon. Enfim, todos os processadores, a evolução foi perceptível, não tem como negar. E agora o Sonê que a gente está curtindo, ainda está aprendendo a ouvir com o Sonê, né? Mas que ele está muito feliz com isso.
Em relação à autonomia de manusear o implante, o Cadu sempre foi muito responsável com isso, desde os anteriores. E com as mudanças, porque o Sonet é diferente dos outros processadores, na questão do liga, desliga, na colocação das baterias, enfim, não que seja fácil, mais fácil. Ele é complexo, mas ele é tranquilo de manusear. Então o Cadu se adaptou muito fácil. Hoje ele que troca as baterias recarregáveis, porque ele está usando recarregáveis, ele que coloca para carregar na bateria, né, lá no carregador, e sabe o momento certo de tirar. Então ele tem todo esse acompanhamento. E não é nada complicado, viu? Bem tranquilo. Ele que tem 11 anos, né? Ele faz isso sozinho. Eu quase não trabalho com isso. É mais ele. Eu até deixo, porque ele que faz a troca na escola, ele que faz a troca nas atividades extra-escola que ele faz. Então, nem sempre eu estou. Então, eu procuro passar essa função para ele, para que ele realmente tenha esse cuidado com o implante dele.